boa noite. Começando mais um Poder e Política. Hoje eu vou conversar com o procurador-geral do município, o Atanásio Sávio, a quem eu agradeço por ter aceito o nosso convite, Atanásio. Obrigado, Lucas. O prazer é todo nosso. Atanásio, então o senhor foi ungido procurador-geral do município pela prefeita em exercício, senhora Inês da Saúde. Vamos começar procurando entender quais são as atribuições precípuas da Procuradoria do município. Boa tarde ao telespectador, em primeiro plano. Então, Lucas, o papel principal da Procuradoria do município é cuidar dos interesses do próprio município, ou seja, da pessoa jurídica de direito público, que é o município de Foz do Iguaçu. Ou seja, todas as matérias jurídicas que precisam de pareceres jurídicos, elas passam pela Procuradoria. Se eu te dissesse licitações, contratos, nomeações, análise de projetos de leis, todos passam pela Procuradoria. Então, a gama de matéria hoje sobre o crivo da Procuradoria do município são muitas, são variadas, desde uma simples processo interno de solicitação de uma autorização, de uma permissão, enfim, passa pela análise da Procuradoria, para que então a autoridade competente, o secretário, a prefeita, no caso agora, decida de forma legal. Poderemos fazer um comparativo entre a AGU, Advocacia Geral da União, com a Procuradoria-Geral do município, nas suas tarefas de dar pareceres. Não é assim? A AGU Claro. Também dá parecer Sim. à Presidência da República. São matérias específicas. Sem dúvida. Quantos procuradores o senhor conta na sua equipe? Hoje eu tenho 13 procuradores. Todos atuando aqui ou ainda tem aquele grupo de procuradores que atuam também em Curitiba, na capital? Não, eu tenho 2 procuradores atuando em Curitiba hoje. Que acompanham lá os processos lá. Perfeito. A questão Então, do Tribunal de Contas, tribunais E superiores. o senhor, quando fala 13, está incluído esses dois de lá? Não. Então eu são tenho 15 13 no aqui. todo. São 15 no total. Com o senhor? Comigo. 15 contando- procuradores. Exato. Pergunta-se, esse número é suficiente para a demanda do município? Que é muitas, né? São muitas. É muitas. A meu ver, o número de procuradores são suficientes. Entretanto, o que eu encontro hoje, eu tenho problemas estruturais, eu tenho problemas físicos. Ou seja, pra você ter uma ideia, só na fazendária, eu tenho um movimento processual hoje em torno de 24, 25 mil execuções fiscais. Isso durante um ano? Durante todo o período. período. Porque cada ano você vai renovando. Tá, continue. Cada ano você vai renovando Sim. as execuções. Quantas execuções Então, em média? em média, hoje, eu poderia dizer 25 mil Isso execuções. só na fazenda. Só na fazendária. Vamos para outro setor. Vamos entrar na questão da Secretaria de Habitação, o FOSABITA. Deve ter uma grande demanda também, né? Então, o Foz Habita, eu não posso te dar referência. Não tem procuradores que atuam lá que se reportam ao senhor? Não. Ah, lá é uma autarquia? Exatamente. É diferente? Perfeito. A Foz Habita, ela tem um corpo próprio, ela é Porque- uma autarquia municipal. Ah, tá muito bem. E tem um advogado específico que cuida da parte jurídica da Tá. autarquia. No caso das fundações, os senhores atuam também. No caso da Fundação Cultural, é a Procuradoria-Geral também que dá pareceres. Neste momento eu posso dizer que sim, se bem que a fundação também é uma outra pessoa jurídica Que seria evidentemente, idêntico ao FOSABITA, não é? Exato. Mas ela não tem um corpo lá de procuradores? Não. Não tem um corpo de procuradores. Tem advogados que fizeram um concurso, que estão lá, mas não atuam como procuradores? Não. Eles atuam nos interesses jurídicos da autarquia, nos interesses Mas jurídicos da fundação. Tá. Só para esclarecer um pouquinho mais. Sim, claro. Nós tivemos aí um rumoroso processo, aquele processo da Pecúria, o senhor deve ter acompanhado, em que um cidadão, não vou citar nome aqui, mas um dirigente da Fundação Cultural acabou tornando-se réu no processo devido
contratações para eventos na cidade ligados à cultura, não é? E num determinado momento ali o MPF entendeu que houve uma falha ali ou qualquer, acabou por denunciá-los, devido a pareceres emitidos por um ou dois procuradores onde o senhor trabalha. E depois, no transcorrer, na hora da alegação final, o próprio MPF propugnou pela absolvição de 2 procuradores. Perfeito. Eu vou até citar o nome aqui por uma questão de justiça, porque eu os conheço, sei que é gente séria. Um é o Willy Dolinski, Dr. Willy Dolinski, né, procurador, já foi procurador-geral também. Sim. E o outro é o Raimundinho. Que foi o procurador-geral. Foi o procurador. São 2 excelentes quadros, né, da época da Procuradoria, que se viram denunciados e aí acabou que o Ministério Público Federal, o mesmo autor da denúncia, entendeu por bem, na hora das alegações finais, de pedir a absolvição dos 2. E num caso como esse, parecido, similar, dificilmente o juiz que vai sentenciar deixa de acatar. Correto, doutor? Correto, perfeito. Então pronto, está feita a ressalva. Ô, Atanásio, o senhor é filho de Foz? De Foz do Iguaçu. Não. Nasci em Foz do Iguaçu. É coisa boa. Há alguns anos atrás. Não precisa dizer a idade. Não precisa dizer a idade. Eu sou muito brincalhão. Sim. Atanásio, coisa boa, hein? Você nasceu aqui e está trabalhando aqui. Gosta de política? Eu tenho acompanhado a política recentemente, Aham. até como uma preocupação como morador da cidade de Foz do Iguaçu. Eu sei que para muitas pessoas a política ela não é afeita, mas me parece que nos dias atuais qualquer cidadão tem que se inteirar do sistema político, tem que se inteirar principalmente de como funciona a máquina da administração pública. Certo. O senhor é filiado a algum partido político? Não, não sou. Não tenho Então nenhuma não é vinculação. militante. Não sou. Não sei se o senhor há de concordar comigo, apesar do que o senhor colocou muito bem, a nossa política no Brasil, ela anda um tanto quanto claudicante devido a N fatos que ocorrem aí, não é? Mas a política, ela está em tudo na vida do cidadão. Se a gente for analisar assim, à luz da razão, a sua mulher, quando briga com você que você foi no mercado e não trouxe um determinado produto que ela pediu, não está deixando de fazer a política dela. Claro. E vai por aí afora, porque a política está inserida em tudo no conjunto da sociedade, não é verdade? Sem dúvida. Tudo é política. É verdade. Eu creio que a questão política, a questão democrática, a nossa democracia, a forma como escolhemos para transitar esse cenário, ela é importante você conhecer os fundamentos, conhecer as pessoas vinculadas a essa redoma. Porque você se esclarece, você tem uma ideia de como as coisas funcionam efetivamente. O senhor, quando foi convidado pela prefeita, vou falar um pouquinho sobre isso. Sim. Até me surpreende saber que o senhor não é militante político, não é filiado a nenhum partido. O senhor poderia nos contar como é que aconteceu o convite para o senhor assumir essa importante função de procurador-geral, dado que o senhor não é político, e o senhor foi para lá pelos seus próprios méritos. Perfeito. Como aconteceu isso, Atanásio? Lucas, eu estava viajando no final de ano, viajei dia 27. Quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, dia 20, salvo equívoco, uma sexta-feira. De janeiro? De janeiro já, de janeiro já. A administração estava andando, normal. Sim, a no prefeita fim de semana, já tinha tomado posse, sim, dia 1º. No fim de semana, eu fui surpreendido pelo convite. Quem fez o convite, professor? A própria prefeita. Ligou para o senhor ou chamou lá no gabinete? Fui no gabinete dela no dia 23. O senhor já a conhecia? Já conhecia da cidade, que ela também é servidora pública. Fez o convite de chofre? Mas não tenho nenhuma relação, até, nem de amizade, convidou, o senhor naquele momento declinou, aceitou ou ficou de pensar? Não, eu fiquei de pensar, tanto que o convite foi feito no final de semana, eu fiz uma análise na segunda-feira e fui ao gabinete dela já na terça-feira, pela manhã, e disse a ela que eu assumia o compromisso, ou seja, assumiria a procuradoria. Muito bem. O senhor, eu tenho que perguntar, não teve a curiosidade de perguntar a ela, mas por que meu nome surgiu? Eu acredito... Ou não perguntou? Não perguntei.
E o senhor Mas sabe me dizer mas quem é soube. que indicou o senhor? Não, não sei. Ué? Eu soube que, além do meu nome, outros nomes da cidade de Foz do Iguaçu estavam em cogitação. Ah, tá. Então, eu não fui o único a ser analisado. Digamos assim, vamos analisar Tá o bom, currículo entendi. de A, de B Tá. e de C. Entendi. Outros profissionais também foram bom. analisados. É bom, foi bom que o senhor assumiu. Isso, naturalmente, vai enriquecer mais o seu currículo. Como é que o senhor foi aceito pelos seus pares lá quando chegou? Porque o senhor é um estranho no ninho, né? Como foi o Raimundinho também, Claro. como foram tantos outros, né, que passam Sim. por lá, não são de carreira e, de repente, são guinados à condição de procurador-chefe. Como é que você foi recebido pelo... Eu fui recebido bem, É? tanto que eu cheguei, quando fui apresentado à equipe de procuradores, eu disse que vim para somar no momento de transição, sabendo que o meu tempo ali é pequeno e nesse espaço que eu tenho de poucos meses, até que venha o novo governo, eu vim ali para contribuir. Então hoje eu tenho uma relação, Tá boa? a meu ver, muito salutar. boa com os outros procuradores. Eles aceitaram Até no- porque é bem. um cargo, como você disse, é um cargo temporário. Exatamente. Ficar ali uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, E depois muda. muda. Ô, Atanásio, vamos voltando lá, a sistemática da Procuradoria. Como o senhor me falou, são milhares de processos que precisam serem acompanhados. É muita coisa. Fora aquele monte de oficiais de justiça que chega a todo momento, com intimações. É uma máquina que não para aquilo ali. Eu já, Não para. Não para. Não para. É o dia todo ali. Quando os processos, os pedidos de pareceres chegam pelo secretário, pela prefeita, é o senhor que distribui? Sim. Ah, o senhor faz a distribuição. Todos os procedimentos que chegam à Passa Procuradoria, pelo senhor. inicialmente eles entram na Secretaria. Qual secretaria? Na Secretaria da própria Procuradoria. Tudo se faz registro Ah, a ali. secretária. Claro. Lá. Ela encaminha Isso. para o Tem senhor. uma secretaria, do qual eu tenho servidores Tá, administrativos de ali. carreira. E após o registro desses Vai pro procedimentos, eles E ali são o senhor encaminhados. distribui. Aí eu distribuo, evidentemente. Vamos falar de uma demanda que está ocorrendo lá, até a título para que o nosso assinante acompanhe, eu também, estou curioso. Aquela questão ligada à sucumbência, não é, dos procuradores. O senhor podia dissertar um pouquinho sobre como está aquela questão? Um minutinho. O meu secretário falou agora que encerrou o negócio aqui. Lá se foi o primeiro bloco. Uau. Estou conversando com o procurador-geral Atanásio Sávio. Vamos para o comercial, voltamos na sequência. Estamos de volta conversando com o Procurador-Geral Atanásio Sávio. Procurador, essa questão ligada ao salário, chama sucumbência, né? O senhor poderia explanar um pouquinho isso com relação aos procuradores? Claro, Lucas. A questão dos honorários sucumbenciais, antes mesmo do novo Código de Processo Civil, já existia uma previsão no próprio Estatuto da OAB. E com o novo Código de Processo Civil, que iniciou a sua vigência em março de 2016, ele expressamente elenca no dispositivo que os advogados públicos têm direito à sucumbência. Então, essa questão dos honorários de sucumbência são verbas, não são verbas públicas. É quando a parte, por exemplo, o contribuinte, que é acionado numa execução fiscal, ele perde a demanda. Evidentemente, ele tem que pagar os honorários sucumbenciais. Então, esses valores, com a nova entrada do Código de Processo Civil, no município foi regulamentado o fundo dos procuradores. Então, esses valores são depositados, já com um controle de legalidade do próprio juiz, no momento do arbitramento desses valores. Qual é o percentual? O senhor fala em valor, mas não fala o percentual. Depende da complexidade da causa. Que Em média, 20%? Em média, não, em média 10%. A média é em 10%? média 10%. Causas mais complexas, 20%. Claro, conforme juiz o que valor da arbitra? causa, o juiz que arbitra. E Conforme o valor quem da perde causa, o processo paga. quem perde o processo Esse dinheiro paga. vai para um fundo? Vai para o fundo. Existe uma lei municipal também, criada pela Câmara, o Legislativo, que regulamenta a matéria, é isso? Perfeito, exatamente. E por que está havendo agora, me parece, nos últimos dias, eu tenho visto aqui e acolá,
alguns pareceres, a discussão sobre a validade ou não disso aí. O que está acontecendo? A discussão que se trava hoje com o novo governo, com a entrada do governo da prefeita Inês, é que no finalzinho do governo passado, se pagou esse parcelamento, foram 2 parcelas aos procuradores com base no teto do desembargador do Estado. E há uma discussão sobre esta questão do teto do desembargador ou teto do prefeito, que é o limite constitucional. É o diferencial. Exato. Então, o que acontece? Quando o novo governo ingressou, achou por bem fazer a suspensão disso e emitir uma consulta ao Tribunal de Contas do Estado. Inclusive, está em andamento isso. Para saber que qual vale é o parâmetro? Teto do prefeito ou teto do desembargador. Por outro lado, tem uma repercussão geral nisso, que está no STF, inclusive que está com o ministro Gilmar Mendes para análise disso. E a votação, salvo equívoco, já está em 5-2, no sentido de que os honorários sucumbenciais são legais, são perfeitos, já que eles não entram na receita pública. E o outro imbróglio que nós comentamos aqui é que a lei que regulamentou o fundo, ela faz uma transição do dinheiro, ou seja, ele sai do fundo dos procuradores e ingressa na fazenda, para depois ingressar na folha de pagamento. Se este fundo fosse totalmente privado, os procuradores, eles são os gestores desse fundo. Então, eles poderiam fazer essa divisão da sucumbência da forma como eles... Mas a lei manda primeiro ir para a fazenda. A lei manda, exatamente, manda para a fazenda, da fazenda é que ele vai para a conta dos procuradores. Muito bem. Agora, lá vou eu. Dado a importância desta prefeitura no contexto do estado do Paraná, somos aí, eu diria, a quarta maior arrecadação do estado, com certeza. Estamos arrecadando aí algo em torno de quase 900 milhões ano. Nós estamos falando de um fundo respeitável, este dos procuradores. Ou não? Não, mas eu não posso não? levar em... Não, eu não posso. Os valores não são significativos? Os valores podem ser significativos, muito. Dependendo das demandas. Por exemplo, como eu te falei, na fazendária hoje, com todas as execuções que estão agora para serem ingressadas, eu vou ter cerca de 25 mil execuções. Não vou dizer que todas essas ações serão ganhas. Algumas podem acontecer de não ter esse retorno sucumbencial. E a ideia da sucumbência, hoje, com a demanda dos procuradores, é que eles trabalham a qualquer hora. Muitas vezes você precisa peticionar à noite, como é o caso da saúde hoje. Entendi. Sabe, em outras palavras, essa sucumbência está prevista na Constituição de 88? Não, por que está lá no Supremo com o parecer do ministro? Na verdade é porque outras ações foram ingressadas e isso gerou uma repercussão geral, questionando esse problema. Por isso que hoje ela está no STF para pacificar o assunto. Entendi. Nós poderíamos falar um pouquinho agora também de um tributo importante municipal, que é o IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano. É um dos principais tributos que incide para os munícipes, não é? Claro. Ele é cobrado uma vez por ano. É isso? Você saberia dizer de imediato que a líquido ele teria, procurador? Não saberia te dizer porque, salvo equívoco, tem umas tabela, umas variantes. Eu pergunto ao senhor, tivemos no passado um prefeito, não anterior a este que saiu, anterior ao Reni, que foi um tanto quanto rigoroso, vamos chamar assim, não é uma palavra elegante, ele foi rigoroso quanto ao recebimento do tributo, até porque ele agiu certo. A prefeitura vive de cobrar tributos, ela recebe os tributos para trocar em serviço com a população. Não é? É uma troca, recebe aqui e dá lá. E numa determinada época surgiu uma discussão na cidade que milhares de munícipes que estavam em atraso com esse tributo acabaram lá no fórum em processos para discutir valores e alguns até tiveram... São as execuções. Elas são previstas em lei? A execução fiscal? Do IPTU, Claro, perfeitamente. Se o cidadão atrasar, quanto tempo ele pode ser executado? Isso depende, porque o município ele pode tentar receber administrativamente no primeiro momento. Vou te dar um exemplo simples.
o IPTU de 2015. Tá. Você paga no ano 2015. A partir do lançamento de ofício, Sim. que normalmente ocorre no início do ano, você tem todo aquele ano de 2015 para regularizar o teu tributo, o IPTU. Sim. Não paguei. Logo, o município, no ano seguinte, 2016, ele já está lançando o novo Sim, ano calendário. exercício. Ou seja, ele pode estabelecer um prazo para que o contribuinte venha até a fazenda e regularize a sua situação. Se o município entender que naquele mesmo ano, final de 2016, ele já tem lá o crédito tributário constituído na dívida ativa, ele executar, não tem problema. Fica a critério do município. Executar já no ano seguinte, esperar 2 anos, entendi. 3 anos, Muito porque ele bem. tem um limite. Tá. Tem um limite. A lei fala Exatamente. O CTN, o Código Tributário Nacional, evidentemente o Código Tributário Municipal, estabelece, tenho 5 anos para lançar o tributo. É o espaço que eu tenho também depois para ajuizar a ação. Seria a principal fonte de receita do município? Não, né? Tem outros tributos. Não. ISS também. Nós temos ISS, ICM, nós temos convênios, ICM estadual, né? Nós temos o percentual do IPVA, nós temos as verbas da União, ou seja, os orçamentos carimbadas, que a União, que o Estado repassa ao município. Ô, procurador, a área. nós temos um Instituto de Previdência no município, que é o FOSPREV, né? Sim. O cidadão, ao longo do seu trabalho na prefeitura, ele desconta todo mês para garantir a ele uma aposentadoria digna lá na frente. Esse fundo previdenciário, houveram épocas em que prefeitos, às vezes levados pelo incautismo, não se sabe bem porquê, acabaram mexendo naquele dinheiro, que é um dinheiro sagrado que está ali, mais ou menos como está sendo a discussão da Previdência Social agora. Perfeito. Não se pode mexer. O Previdência, ele está lá com a sua reserva? Eu não sei te dar essa informação de pronto, até porque os governos passados, eu não me inteirei dessas situações, chegou ontem, agora, recente, mas a ideia fundamental é no sentido de que, se eu tenho uma autarquia, como é a FOSPREV, que tem que gerenciar, administrar o dinheiro da aposentadoria dos servidores estáveis, é evidente que quando ele chegar o tempo da aposentadoria, esse dinheiro tem que estar lá. Sim. Porque se você não gerir bem isso, lá na frente vai faltar o dinheiro, assim como hoje falta, segundo as informações do governo. O senhor tem nota-se pelo teor da conversa que o senhor é uma pessoa que tem um bom conhecimento na área do direito administrativo. Sim. Notei isso de imediato. O senhor acha, na sua opinião, agora trava-se uma grande discussão no Congresso, emblemática, sobre a questão da Previdência Social. Porque do jeito que ela está, já foi provado por A mais B, que daqui 2, 3 décadas ela vai falir e vai ao fundo do poço. O senhor acha que tem que mexer? Aliás, hoje começou a pipocar paralisações no Brasil afora contra as medidas que deverão ser tomadas contra o modelo previdenciário nacional. Na sua opinião, tem que mexer na Previdência ou deixar como está? Não, na minha opinião, tem que mexer na Previdência. Se não mexer? Se não mexer, nós corremos o risco, eu acredito, de que muita gente pode ficar sem a sua aposentadoria. Sem dúvida. Entretanto, esse mexer na aposentadoria deve ser levado em conta estudos técnicos, deve ser levado em conta parâmetros técnicos para se saber efetivamente e, ao mesmo tempo, não prejudicar outros direitos. Por quê? Hoje se fala muito que o cidadão tem que trabalhar 40, 45 anos para se aposentar. A nova proposta. 49. Tanto que a emenda constitucional já alterou para os servidores públicos, e isso, evidentemente, deve ser espraiado de uma maneira geral, os 75 anos como a compulsória, aos 75 anos. É no final da vida. Ou seja, lá no final da vida, e muitos chegarão aos 75 anos, a meu ver, sem conseguir, vão se aposentar, mas sem conseguir a aposentadoria integral. Agora eu pergunto ao senhor, por que chegou-se a esse ponto, o principal motivo? Eu acredito que o principal motivo, como eu fui servidor público muitos anos e conheço, de certa forma, esse meio, a gestão pública. Mal feita, né?
a gestão Tá bom. mal feita. Ô, procurador, chegamos ao final, aqui é VaptVupt. Muito rápido. Eu cumprimento. Me chamou a atenção o seu caso. Sabe por quê? Porque normalmente cargos como esse que lhe foi oferecido é uma espécie de toma lá da cá. Partidária, apoiou. Não. E o senhor nem partido Não tem, político não tem. tem. Então eu quero crer que o senhor está lá pelos seus próprios méritos. É o que eu Chegamos ao final. Quer fazer mais alguma colocação? Esteja à vontade. Absolutamente. Agradeço a oportunidade. Foi um prazer recebê-lo. Sucesso para o senhor. Vamos ficando por aqui. Sexta-feira estou de volta. Boa noite a todos.